Bom dia a todos. Em alguns minutos vamos iniciar nosso AWS Tech Journey. Então, fiquem à vontade, peguem um café, uma água e 9h35 a gente inicia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, o pessoal está chegando aí. Fiquem à vontade, se acomodem. Pegar aquele cafezinho quente. Hoje está frio e teremos mais uma sessão do Tech Journey. Bom dia, Wagner. Vamos lá. Vamos aprender mais um pouco, né, a nossa jornada cloud. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados. Rafael, bom dia. Bom dia, Rafael. Vamos que vamos. Mais 2 minutinhos e vamos iniciar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ricardo.
Show de bola. Então, vamos respeitar aqui, né, o horário para a gente conseguir essa manhã, essa terça-feira, né? Então, mais um treinamento AWS Tech Journey. Então, acho que todos já estão conhecendo bem, né, o formato aqui que estamos apresentando. E já agradecer aqui o Vinícius, né? Então, ele já mandou até o link do Forms, né? Então, todos aqueles que conseguirem, por gentileza, né, responder, é bem importante isso para todos nós. Então, darem sugestões, se estão gostando do treinamento, pode deixar um comentário, ou até para próximas sessões também, né? Então, o que vocês gostariam de ver? Talvez algum tema que a gente não abordou, porque a AWS é muito complexa, né? Tem diversos produtos e serviços. Então, dentro desse Forms, temos ali, né, algumas sugestões que vocês podem deixar, né? E até a qualidade para o nosso treinamento melhorar cada vez mais. Maravilha? E vamos lá, né? Então, AWS Tech Journey. Vou mostrar aqui um pouquinho da sessão. As sessões, né? Então, já foi ali ministrado, né? Então, desde EC2, né? O EC2 Network com Vinícius no primeiro dia. Parte de segurança também já foi apresentado. Parte de S3 muito importante. E também já foi apresentado com o Leandro, no Hybrid Cloud, parte com Storage Gateway. Então, soluções híbridas, né? Bem interessante também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados. E já está realmente finalizando nessa última sessão do Tech Journey. E na próxima semana, Leandro vai falar também do Elastic Disaster Recovery, um tema bem interessante também. Então, fiquem ligados para os próximos e-mails do time de marketing aí também. Passando aqui. E também, né, continuando aqui, os nossos prêmios, né? Então, todos aqueles que participarem dos prêmios, a gente vê que tem, né, para os 5 colocados aí. Então, desde Caixa JBL, do primeiro ao quinto, né? Então, até Casa Inteligente, então, Casa Conectada. Então, temos diversos prêmios aí. E, ao final, vamos ter ali algumas perguntas, né? Então, fiquem atentos nesse treinamento, que vão ser algumas perguntinhas aí bem interessantes, né? Para que todos possam participar. Maravilha? E as regras, né? Então, a gente vai somando as regras ali, então, desde presença, credenciamento, certificação, aí temos o questionário e os registros de oportunidade também. Maravilha? Aqui temos nosso time, né, o panelista. Então, Leandro Maciel, né, temos aqui também, está presente no nosso time, Vinícius Lima, e eu aqui apresentando hoje para vocês. Temos também o nosso time, Thiago Patrão, nosso time de marketing está aí, né? Henrique Lee também está iniciando a jornada AWS aqui no nosso time e estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, né? Todo o nosso time está aqui para atender, tanto o Leandro, o Vinícius, o Henrique, né? Ele está à disposição para qualquer dúvida no Q&A. Maravilha? E aqui como estamos, né? Bom, foi informado desde as primeiras sessões, então Pedro, né? Pedro Alpes está aí em primeiro lugar. Parabéns, Pedro. Rafael, Bruno, Fernando e o Ellison. Maravilha? Então, esses aí estão aí na frente da corrida. Então, estão aí concorrendo os prêmios, né? Então, temos mais 2 sessões e hoje teremos mais umas perguntinhas aí bem interessantes sobre database, banco de dados. E vamos iniciar propriamente com database, né? Deixa eu só minimizar aqui. Maravilha. E me apresentando novamente, né? Então, me chamo Felipe Borges Lira, sou aqui do time de engenharia e Pre-Sales Engineer e sou arquiteto de soluções em AWS. E, propriamente, antes de falar exatamente sobre os serviços já de AWS, sobre os bancos de dados que temos, né, na AWS, são diversos, nós vamos analisar alguns deles, né? Eu gostaria de realmente falar os tipos de fonte de dados, né? Então, nesse ponto a gente vai abordar ali a natureza dos dados. Então, nós conhecemos, né? Que sem os dados, nós não haveria necessidade realmente da existência dos bancos, né? Então, o tipo de dado que está sendo realmente armazenado é um fator realmente importante para decidir qual que vai ser o tipo do banco mais adequado, né? Para cada um existe uma situação específica. Então, a gente vai falar alguns tipos desses bancos, né? Existe ali, basicamente, 3 tipos de estruturas de dados, né? Então, os estruturados,
os não estruturados e os semi-estruturados. Vou trazer alguns exemplos aqui também sobre eles, falando cada um desses dados. Os dados estruturados eles realmente são fáceis de analisar, eles podem ser usados para realizar consultas complexas, mas você não pode realmente alterar instantaneamente a sua estrutura. E os dados não estruturados, eles não têm uma organização que exige umas ferramentas especiais para realmente fazer essa análise. E os dados semi-estruturados são altamente flexíveis, confiáveis e podem ser realmente ali consultados. Então, a gente tem uma boa compreensão desse tipo de fonte de dado, realmente para a gente conseguir, né, basear e determinar qual que vai ser o banco de dados, serviço da AWS, que vai se adequar à nossa situação, ao workload e realmente ao cliente, né? Então, esse é um ponto primordial. A gente vai bater muito nessa tecla, né? Então, aqueles que realmente estão iniciando na jornada AWS, mais propriamente do que a gente pensar mais em infraestrutura, a gente tem que parar de pensar em infraestrutura e realmente pensar na aplicação, né? Qual que é o core business do nosso cliente, do nosso parceiro? Porque esse que é o ponto. Pode-se dizer, ferramental e estruturas, a AWS consegue nos suportar e nos ajudar. Então, esse que é o grande ponto, né? Se o nosso parceiro, ele está desde o modelo on-premise, no modelo tradicional, ele quer mandar isso para a nuvem, ele quer evoluir, ele quer fazer uma modernização, desde a migração. Então, nós temos realmente que entender, né, essas estruturas. Então, se ali essa fonte de dados é estruturada, semi-estruturados, não estruturados, isso é muito importante para essa evolução. Tá? E falando um pouquinho mais, né, os dados estruturados, né? Então, a gente vê aqui um exemplo bem simples, né? E os dados estruturados, eles são armazenados com uma série de valores em tabelas relacionadas e gerenciados, né, realmente por um sistema de gerenciamento de banco de dados. O SGBD, né, esses dados são altamente estruturados e fáceis de analisar, e pode ser usado em consultas altamente complexas também, né, isso é bem importante. E os dados estruturados são frequentemente organizados para suportar aplicações tradicionais e analíticas. Os dados estruturados geralmente são armazenados em bancos de dados relacionais. Isso é muito importante. A gente vai analisar alguns desses bancos de dados. Mas também pode ser armazenado em bancos de dados não relacionais. Esse tipo de fonte de dados realmente é valioso porque você pode obter informações sobre tendências gerais, né, que está ali executando, de forma realmente eficiente as consultas, né, em análise e realmente dados avançados, né? Isso é muito importante para um banco de dados. Então, a gente entendendo um pouquinho ali sobre os dados estruturados. E a gente falando, né, os dados não estruturados. Né? Então, os dados não estruturados, eles são armazenados talvez como arquivos, né? Esses arquivos são armazenados em um armazenamento de arquivo de objeto, né? Então, como o S3. A gente, nas aulas passadas do Tech Journey, a gente entendeu, né? A gente viu, compreendeu um pouco mais sobre o S3, a parte de armazenamento, que é muito importante dentro da AWS. Então, ali, os dados não estruturados, né, não têm uma estrutura pré-definida, né, realmente que necessita de ferramentas especiais para catalogar e consultar esses dados. E os dados não estruturados, eles não são organizados, né, de uma forma distinta ou pré-definida. Então, os armazenamentos comuns para dados não estruturados são bancos de dados chave e valor não relacionais. A gente vai entender ali qual que são esse tipo de banco, né, que usa chave e valor não relacional. E os dados não estruturados estão repletos de informações e talvez até irrelevantes, né? O que significa que os dados precisam primeiro ser processados para depois realizar uma análise, né, realmente significativa que você vai conseguir utilizar. E nós temos diversos exemplos aí, né? Então, que a gente pode obter. Então, desde estrutura ali de mensagem de texto, documentos que processam esses textos, vídeos, fotos, imagens, arquivos. Então, nós temos algum desses exemplos, né, que vai ficar ali dentro desse repositório de armazenamento do S3, até mesmo, né, dentro de um data lake, né? Então, é uma massa de informação que vai estar dentro de um S3, então precisa fazer toda uma análise, né, desse processo, porque vai ter informações ali, talvez não consistentes, que talvez não tenha necessidade de analisar tudo, né? Então, dentro de um data lake, depois você começa a utilizar ferramentas de extração. Isso é bem importante a gente entender essa questão dos dados não estruturados. E falando um pouquinho mais também sobre
os dados semi-estruturados, né? Já os dados semi-estruturados, eles são armazenados ali, arquivos em JSON, né? Então, eles são carregados em banco de dados. É bem básico também. Esses dados são altamente flexíveis, né? Porque a estrutura não é rígida e pode ser realmente ali alterada conforme a sua necessidade. Os dados semi-estruturados, eles também podem ser analisados, mas não no mesmo nível de complexidade de análise de dados, né? E poderia realmente entregar como fosse ali o estruturado. Que os dados semi-estruturados eles podem, né, ser tão previsíveis e organizados como os dados estruturados. Então, existem algumas diferenças entre eles ali, né? A diferença é que os dados semi-estruturados são flexíveis e podem ser atualizados sem a necessidade de alterar o esquema, né, para cada registro de uma tabela. Os dados semi-estruturados, eles permitem que o usuário capture, né, qualquer dado, né, de qualquer estrutura, à medida que os dados realmente eles podem evoluir, né, a mudança do longo do tempo. Os dados ali semi-estruturados geralmente são armazenados, talvez em lojas, né, talvez ali dentro dos bancos, né, relacionais. E alguns exemplos ali de dados semi-estruturados, né, eles incluem até o XML, parte de e-mail, JSON, né, assim como que a gente vê aqui dentro dessa tabela, dessa imagem. Isso para a gente conseguir entender um pouquinho sobre os modelos de tipo de dado, né? Realmente propriamente para a gente depois avançar para os bancos de dados. E, né, então a gente vê ali que temos muitos aplicativos realmente existentes, né, que são construídos em banco de dados até legados, né, do modelo tradicional. E muitos clientes, né, ou parceiros ali, tiveram que lidar realmente com os provedores de bancos de dados de uma forma antiga, né? Então, estão de uma forma legada. Então, como que a gente consegue, né, talvez mandar isso para a AWS, fazer uma migração, né? E muitos também até falam, né? Então, existe até algumas profissões que pode se dizer que está diminuindo cada vez mais, aqueles que faziam análise em banco de dados, né? A gente vê que começa a ficar mais raro encontrar esses profissionais, porque hoje a gente já tem bancos gerenciados e muitos que falam de bancos antigos a gente vê, né? Então ele começa a se tornar realmente muito caro manter esse banco, né? Então a parte de segurança, licenciamento, então existe toda uma complexidade, né, de manter um banco de dados no modelo tradicional. Então, né, e até também um ponto aqui interessante, ano passado, né, os anos passados aí, a Oracle anunciou que ia dobrar os seus custos de licenciamento, né, mesmo que você executasse o seu software ali na AWS ou até mesmo na Microsoft. Então foi um anúncio público, né, que a Oracle fez, e a AWS, desde a sua criação, ela vem, né, já tem mais de 80, mais de 90 produtos que ela diminuiu o seu custo. E banco de dados realmente é um deles, né, que vem diminuindo cada vez mais, né? E a gente falando também um pouquinho ali sobre instâncias e, né, parte de realmente de monolito e a gente indo para microserviços, né? Então, banco de dados consegue atender todas as necessidades, né? Então, para todos os casos de uso, realmente, então, quem cria todo esse sistema de aplicação está saindo cada vez mais da parte monolito, todo aquele bloco realmente completo, único, se cair, cai tudo. Estão desenvolvendo mais ferramentas e parte de desenvolvimento de microserviços. E banco de dados a gente consegue utilizar essas ferramentas, né? O banco de dados não está ficando realmente para trás, né? Muitos pensavam que banco é parte pré-histórica, que não tem necessidade, mas o banco de dados está evoluindo muito. Então, os desenvolvedores realmente ali estão focando as aplicações, né, de altamente distribuindo, né, as aplicações para conseguir fazer um melhor troubleshoot, onde que está talvez o gargalo, se é na parte de leitura, de escrita, de gravação, de armazenamento, né? Então, os desenvolvedores estão fazendo o melhor, né? Realmente dividindo essa aplicação, mesmo que seja complexa, realmente em pedaços menores, né? Para a gente conseguir ali entender o que seria o monolito, né? Talvez aquele bloco único, e indo para microserviço, a gente dividindo essas caixinhas, né? Então, realmente fica muito melhor para fazer esse troubleshoot, essa resolução de problemas ali. Então, os bancos de dados conseguem nos ajudar dessa forma. E a gente fala um pouquinho, né? Que os desenvolvedores estão realmente comentando um pouco mais, né? Os aplicativos altamente distribuindo, né? Realmente desacoplando
ele, né? E a AWS realmente permite que eles, né, criem esses aplicativos de uma forma ali nativa, desde Born to Cloud, ou até mesmo na migração, talvez fazendo já o modernize, né? Usando diversos serviços da AWS, mesmo de dimensionamento, tendo melhor desempenho e capacidade de gerenciamento. E banco de dados gerenciados consegue nos ajudar dessa forma. E banco de dados autogerenciados, né? Os serviços ali analíticos são complexos, né? Talvez do modelo tradicional, né? Talvez são caros, né? Então a gente vê ali desde modelo de hardware, software, né? Instalação, configuração, patch, backup. A gente vê que tem a parte de performance, alta disponibilidade. Então nós vemos ali a parte de segurança, compliance, né? Dentro do modelo tradicional, a gente vê que tem toda uma complexidade por detrás disso, né? E muitas vezes querem mandar esses bancos também até para cima de uma EC2, de um modelo de um servidor único, né? Mas será que a gente está realmente explorando toda a capacidade da AWS? Então, a gente está no modelo tradicional, comum, que a gente tem todo o nosso modelo de responsabilidade cuidando de exatamente tudo. A gente vai mandar para a AWS, a gente manda esse banco de dados em cima de um EC2. Será que é a melhor prática, né? Realmente de executar esse banco de dados, talvez legado, dentro de uma infraestrutura, né, de uma EC2 comum? Então, vai mudar pouco. A gente está explorando um pouco os benefícios da AWS. E a gente consegue provisionar, né? E operar realmente dimensionando o gerenciamento com data lakes, pesquisas avançadas do streaming, né? Então, utilizando ferramentas de bancos gerenciados, né? E aqui, bem interessante, no próximo slide, a gente vê o modelo de responsabilidade compartilhada, né? A gente vê o quão importante isso é para a AWS, né? Então, a gente vê em diversos temas, quase todos os temas a gente vê que a gente acaba batendo no modelo de responsabilidade compartilhada. E a AWS tem ajudado muito isso, né? Então a gente vê dentro desse tema aqui. Se você utilizar no modelo tradicional e mandando isso, um gerenciamento para a AWS, você vê que a AWS ela realmente ela se preocupa com os clientes, com os parceiros, né? Então esse é o grande ponto, né? A gente vê que ela realmente vai focar, no modelo de responsabilidade, onde que ela vai cuidar de diversos pontos, né, dentro desse banco de dados, né, e outras aplicações também, né, desde parte de automação de failover, backup e recover, parte de segurança, né, isolamento ali, parte de compliance, então automação, parte de atualização de patch, monitoramento, rotina de manutenção, as boas práticas, né? Então a AWS foca nisso, né? E dentro desse lado esquerdo, do modelo onde modelo tradicional, a gente vê que realmente tem que cuidar basicamente de tudo, né? Então a gente vê um grande benefício utilizando os bancos gerenciados aí, né? Que se torna realmente uma tarefa de administração, né? Realmente complexa, tá? Então, um ponto bem importante que a gente tem que realmente levar em conta, né? Talvez até dentro de uma calculadora, talvez não é levado em conta isso. Por isso que nós temos, talvez, eu falo que eu não gosto muito dessa palavra, né? Talvez mudar o mindset, porque isso é um grande benefício, né? Um grande valor. Então, talvez a gente não consegue ver, talvez, preço nisso, né? Mas a gente vê com um grande valor, né? Que a AWS tem nos ajudado aí com os bancos gerenciados. Vamos ver se até um minuto alguém tem alguma dúvida. Você tá tranquilo até aí? Vou tomar uma aguinha aqui. Por enquanto não tem dúvida aqui no chat, Fê. Pode seguir. Maravilha, vamos lá. E a gente falando um pouquinho ali, né? Então, a gente movendo, né? A gente vai começar agora já realmente já a falar. Muitos talvez já conhecem, ou até já trabalham com bancos de dados gerenciados. Já ouviram muitos falar aí, né? Sobre Aurora, RDS, DocumentDB, Elastic Cache, DynamoDB. Então, a gente vê que tem um pool gigantesco, só que a gente escolhe qualquer um, como que é a função, mas não é bem assim, né? A gente viu lá no início, né, dos dados não estruturados, semi-estruturados e não estruturados, que cada um existe uma aplicação para ele, né? Porque a AWS consegue nos suportar ali. E existem os bancos relacionais e não relacionais. E até os bancos, né? Então, desculpa, os bancos ali relacionais, né? Então, desde Oracle, os mais famosos ali também, como SQL Server, MariaDB, Postgres, MySQL, e são os bancos relacionais. E partindo também para os não relacionais, né? Nós temos ali MongoDB, o Redis, Memcache, Cassandra.
Então, ali, cada um tem essa divisão e a sua utilidade propriamente. Então, ali até, né, por que os bancos de dados criados, né, realmente de uma forma específica, né? Então, muitas décadas ali, né, a única opção de banco de dados realmente era um banco de dados, né, relacional, né? E independente da forma ou função do dado do aplicativo. Isso tornava complexo, né? Então só tinha um tipo de modelo, por isso que tem muitas empresas do passado que se destacavam muito, porque pode-se dizer, é o que tinha. Então, você tinha que muito, talvez, adaptar a aplicação, mas hoje os bancos de dados estão evoluindo cada vez mais, né? Realmente ali os dados eram todos modelados como relacionais. Em vez de caso, né, realmente a gente direcionar os requisitos, né, de negócio para os bancos de dados relacional ou não relacional, como hoje a gente pode utilizar. E hoje a gente consegue ter, né, diversos benefícios, desde escalabilidade, performance, disponibilidade, a gente colocar isso em multi-AZ, isso é muito importante, com maior segurança, né, para os nossos clientes e parceiros. Imagina, talvez até um e-commerce, a gente não pode pensar, né? Imagina uma Black Friday, né? Então, no momento específico, até a AWS já é um case de sucesso, né? O carrinho, né, da AWS é utilizado, banco de dados ali da própria AWS, né? Então, parte de chave e valor. Então, se você remover, tirar, ele está em multi-AZ. Então, imagina no momento de alto pico, o carrinho está lá, você dali a pouco cai, se sua compra não for realizada em questão de minutos, a gente simplesmente sai, vai para uma concorrente e compra. Então, para empresas desse modelo até de e-commerce, muitos utilizam multi-AZ com máxima de segurança, de performance, com disponibilidade, escalabilidade. Isso é muito interessante, os benefícios que nós podemos utilizar aí, né? Então, isso que é interessante dentro da AWS, os modelos de cloud. Então, podemos ser desde um cliente ou um parceiro pequeno, podemos utilizar as mesmas ferramentas, né, de cases gigantescos, desde que existe, né, os cases já públicos da AWS, desde empresas que utilizam, por exemplo, Nubank, Itaú, Netflix. Então, nós podemos utilizar as mesmas ferramentas, talvez numa escala menor, né? Então, nós vemos que são cases de sucesso muito interessantes, né? Então, muitos já utilizam essas ferramentas aí. Maravilha? E provavelmente aqui, né, até um print, eu vou até depois compartilhar, ou até pedir para o Vinícius e o Leandro, então a gente compartilhar ali, só o AWS Amazon produtos, né, banco de dados, database, a gente vai notar, né, então, diversos tipos de banco de dados realmente que existe dentro da AWS, né, ele vai te colocar na categoria, né, os tipos de bancos ali, desde relacional, chave-valor, memória, documento, coluna ampla, grafos, séries temporais, ledger. Então, a gente vê ali, ele traz até um exemplo, né? Então, pode-se dizer os mais utilizados, mas vai realmente depender da sua necessidade, tá? Do seu workload ali, mas o relacional, né? A gente vê que a gente acaba utilizando um Amazon Aurora, um RDS, um Redshift, o chave-valor, né? Que foi mencionado ali como semi-estruturado. Então, o Amazon DynamoDB, que ele utiliza chave e valor, né? E ele traz até alguns exemplos, né? Por exemplo, ali chave e valor, a gente pode utilizar esses aplicativos web, né, de alto tráfego, né, realmente um sistema de comércio eletrônico ou aplicações de jogos, muito interessante. Existem outros também em memória, né? Então, o Amazon Elastic Cache, o Amazon MemoryDB ou FullReds, né, parte de documento. Então, nós vemos aqui um pool, né, de informação, de tipos de banco, exemplos e serviços que a AWS consegue nos entregar, né? Isso está completo dentro da documentação da AWS. Maravilha? A gente vai falar um pouquinho também agora, entrando sobre banco de dados, né? A gente vai falar um pouco sobre o Amazon Aurora, né? Então, a gente vai dar uma olhada mais perto, né? Um pouco mais de perto ali, cada um dos nossos serviços de banco de dados AWS. A gente fala que não vamos querer entrar realmente num buraco do queijo, né? Mas trazer só alguns pontos, né? Sobre alguns bancos de dados aqui, e nesse caso o Aurora, né? Então, ele é um banco de dados relacional, né? Como que a gente já viu, e ele é compatível, né? Então, o Aurora ele é compatível com MySQL e Postgre. Então, esse é um ponto realmente interessante, né? A gente saber qual que é o nível de compatibilidade com os bancos ali. Então, o Aurora ele é compatível com MySQL e Postgre, né?
realmente ele é integrado com toda a nuvem, né, com diversos serviços, a gente consegue integrar ele com EC2, outros serviços, propriamente da AWS, e muito interessante, né, um grande benefício que realmente ele combina o realmente desempenho e alta disponibilidade, né, com todos os tipos ali, modelos que a gente pode escalar, né, realmente utilizando de uma forma simples, econômica, um código aberto, né. Eu vou mostrar depois na demo, até a criação de um banco, vocês vão ver quão simples é fazer essa criação realmente de um banco de dados, né? E um grande benefício do Amazon Aurora, né? Ele é até 5 vezes mais rápido que os bancos de dados MySQL padrão, né? E até 3 vezes mais rápido que banco de dados Postgres padrão, então é. Então a gente vê que existe um enorme benefício, né? Até de velocidade, é o que a gente quer se beneficiar, né? Então, utilizando muito a infraestrutura e pagando pouco e tendo uma maior realmente velocidade ali, né? E ele consegue fornecer ali, sem sombra de dúvidas, toda a segurança, disponibilidade, confiabilidade dos dados, né? Então ele tem ali, até a AWS confirma que ele é até 1/10, né, do custo realmente de outros modelos, de outros bancos e até de modelos tradicionais também. E ele propriamente ele é totalmente gerenciado, né, pela AWS ali dentro do RDS, né, que é o RDS dentro da sua sigla, que significa Relational Database Service, né? Então a gente sabe essa sigla aí, que a AWS gosta bastante de colocar sigla e tudo para tentar diminuir ali, né? Ele consegue automatizar as tarefas administrativas demoradas, né? Desde a parte de provisionamento de hardware, configuração de banco de dados e as aplicações de patches e backup também. E também, né, um grande benefício, que já foi até falado, a gente consegue ter um alcance global até em minutos, né? Então, se sua aplicação ali tiver, você tem essa necessidade, né, talvez estar em outras regiões, você consegue ter ele multi-region, né? Então, a gente vai ver ali, talvez com um simples clique você consegue utilizar multi-region ou não. Então, realmente se torna uma escolha. Logicamente que existem as questões de custo, porém, né, é um grande benefício que a gente pode utilizar ali. Maravilha? E falando um pouquinho sobre o Amazon DynamoDB, né, um cara bem interessante também, né, que a gente viu lá, que ele é um banco de chave e valor, né, e de documentos, né, que ele oferece realmente também desempenho ali até de milissegundos, né, utilizando também escala, né, então a gente vê que a AWS, em todos os produtos dela, ela sempre foca nisso, né, alto desempenho, escala, disponibilidade, velocidade, né, isso é um ponto muito importante. Então, ele também é um banco totalmente gerenciado, né? Então, você consegue utilizar ele em multi-region também, que é uma parte realmente durável, com segurança integrada, com backup, restauração e, né, utilizando ali realmente dentro da sua aplicação com chave e valor. E um ponto interessante, né? O DynamoDB ele pode lidar com mais de 10 trilhões de solicitações por dia, né? Ele consegue suportar ali picos, né, de mais de 20 milhões de solicitações por segundo, né? Olha que interessante também. Então, mais de 20 milhões de solicitações por segundo, né? Então, se a gente pensa numa aplicação que a gente quer escalar, quer ter diversos usuários, né, conectar nossa aplicação com diversas solicitações, o DynamoDB ele consegue suportar sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente vê ali que ele consegue até a utilização para a parte de jogos, né, de game. Então, se você tem um game, né, um jogo, uma aplicação que você precisa estar o tempo todo fazendo a requisição, request dentro do leaderboard, né, que está em primeiro, segundo, terceiro, e constantemente existem as partidas, né, ele precisa ficar buscando isso e existem milhares de usuários conectados. A gente utiliza o DynamoDB para essa utilização. Isso que é muito interessante, né? Talvez inicialmente a gente vê de uma forma muito abstrata o banco de dados, mas a gente vê a aplicação propriamente dele, a gente consegue ver, né? Então, a gente vê ali que mais de 10 trilhões de solicitações, né? Então, imagina jogos, né? Até de videogames, de computadores, diversos usuários conectados. O DynamoDB ele consegue te entregar isso de uma forma muito rápida, né? Então, essa aplicação precisa consolidar tudo isso, mostrar na tela, depois sair, depois fazer esse processo de novo. Então, isso é muito importante, né? E diversos benefícios da AWS aí também. E também, né? Então, ele tem alta disponibilidade, né? Então, integrada mais uma vez aí também com o DynamoDB, né? A gente consegue ver ali a disponibilidade, né? A durabilidade dele ali também de 99,99 de disponibilidade.
e diversos pontos, né? Então, desde write, reads, né? Então, ele consegue estar consistente, né? Então, de velocidade, a gente consegue atrelar ele junto com um SSD. Então, um ponto bem importante também, que é um banco de dados que realmente a gente necessita essa questão, né, de leitura e escrita rápida e consistente com velocidade, né? Então, é um banco de dados importante. Maravilha. E também, falando ali, ele consegue estar mais de 3 zonas de disponibilidades distintas também, né? A sua réplica. Bora lá. E a gente falou um pouquinho rapidamente também, né, sobre Amazon Document DB. Então, o Amazon Document DB, né, realmente ele é compatível ali com MongoDB. A gente viu nas primeiras imagens lá, é interessante a gente saber a compatibilidade com os bancos, né? Ele também é um serviço de banco de dados, né, rápido, escalável, né, altamente disponível e totalmente gerenciado, né, que dá suporte realmente a cargas do MongoDB. E realmente ele foi projetado ali, né, desde o início para realmente oferecer desempenho também, né, escalabilidade e disponibilidade, realmente que os workloads têm essa necessidade, né, talvez até de missões críticas que o Mongo, né, tem essa necessidade dessa escala. E o MongoDB realmente ele, né, é implementado ali para APIs, né, então desde código aberto para a parte de Apache, emular resposta de clientes, né, então ele consegue permitir que os drivers, né, de ferramentas do MongoDB possa utilizar tudo esses benefícios, né, de uma forma específica também, né? Então ele consegue ser até 2 vezes mais rápido de modelo até tradicional, né? Ele consegue utilizar ali parte de compliance e segurança. Então os requests dele pode durar até milissegundos, né? Então a gente consegue diminuir essa latência. Então, de uma forma também gerenciada, de uma forma simples, e a gente consegue integrar diversos serviços também, né? Até a parte de análise de dados também, até a parte de gráfico, né? Então é muito interessante outro serviço da AWS que a gente consegue integrar com ele. E também ali, né, os desenvolvedores, né, estão, né, tendo diversas abordagens ali realmente para diminuir essa latência, né? Então, o banco de dados que a gente tem maior leitura, maior escrita, diminuindo essa latência, né? Então, é um ponto realmente importante e até utilizando parte de microserviço, né? Então, existem alguns pontos específicos ali na parte de memória, né? O banco memória com data grids, né? Então, parte a gente consegue utilizar multicore, né, de processamento, GCPU. Então, a gente consegue realmente acelerar todo esse processo, né, dos dados. E o Amazon Elastic Cache, né, falando um pouquinho dele também. O Amazon Elastic Cache, né, ele consegue oferecer ali, né, o Redis e Memcache, que ele também é totalmente gerenciado. A gente consegue implementar, né, executar e dimensionar facilmente esse armazenamento né, de dados realmente em memórias compatível com softwares, né, de open source, né, aqueles que a gente conhece de uma forma livre ali, popular, né. E a gente consegue criar os aplicativos realmente com o uso, né, intensivos de dados e melhorando também os desempenhos de aplicativos existentes, né, até recuperando os dados de armazenamento em dados em memória de alta taxa de transferência e baixa latência. Isso é muito importante. Então, desde os benefícios ali do Elastic Cache e utilizando também o Redis e Memcache, né? Então, sempre com alta disponibilidade, totalmente gerenciado também. E também o Amazon Memory DB, né? O MemoryDB, né, ele é específico ele para a parte de ForReds, né, um serviço de banco de dados de memória também durável, compatível com Redis. Ele oferece também desempenho ultra rápido, né? Então o Redis ele é totalmente gerenciado, né, com disponibilidade. O MemoryDB, né, ele foi desenvolvido para atender os aplicativos de microserviços realmente modernizando, né? Então muitos aqui querem já trazer do modelo talvez até legado, querem trazer uma modernidade para o seu banco, já colocam dentro do MemoryDB, então a gente consegue ter esses aplicativos móveis, né, para a parte de web, mídia, entretenimento, até de jogos, comércio eletrônico, varejo, até a parte de finanças, né, é utilizado ali o MemoryDB. Ele também é totalmente compatível, né, com Redis de código aberto, né, isso também é muito interessante com as estruturas de dados, né, então você consegue integrar ele
de uma forma flexível, com diversas APIs, né, com strings, conjuntos e listas, né? Então, a gente vê diversos benefícios ali, a compatibilidade que ele tem. Então, a gente vê ali que a escalabilidade dele, né? Então, ele consegue ter ali mais de 100 terabytes, né, de armazenamento em cluster. Né? Então, também, novamente, né, com a multi-AZ, com durabilidade e alta disponibilidade, e totalmente gerenciado com segurança e alta performance também. E Amazon Neptune, né, um cara também interessante aqui, né? Ele também é utilizado ali até para a parte de social networking, né? Então a gente consegue ter uma alta conectividade. Né? Então as recomendações dele, né? Você consegue criar parte de gráfico, né? Detecção de fraude, né? A parte de networking, né? A parte de operação. Então a gente consegue fazer toda uma análise utilizando esse banco de dados também. Ele é um banco, até pode-se dizer, relativamente novo, né? Dentro da AWS também, e cada vez mais está evoluindo aqui para a gente conseguir utilizar. E também, né? Ele consegue utilizar ali parte de open source, né, que é um banco de dados de gráfico, né, rápido. Ele é totalmente também confiável e gerenciado, que facilita a criação e execução de aplicativos, né, realmente que funciona com conjuntos de dados conectados, né. Ele é um mecanismo de banco de dados ali de gráfico de alto desempenho, também específico, otimizando, né, para armazenar até bilhões, né, de relações, né, de consultas em gráficos com a latência também em milissegundos, né? Isso também é bem interessante. Ele consegue trazer gráficos, né? Isso é um benefício desse banco. Então, também de uma forma, pode-se dizer, simples, né, confiável ali, de uma forma rápida, e utilizando alguns bancos ali, open source, né? Existe também o Amazon Time Stream. Amazon Time Stream, né, que é um serviço também de banco de dados ali, né, de séries temporais de rápida escalabilidade, né, totalmente também gerenciado. Aqui a gente utiliza ele também por parte até de conexão, né, para a parte de IoT, né, de aplicativos realmente operacionais que facilita o armazenamento dessas análises, né, que a gente precisa até a parte de trilhões de eventos por dia, né. E ele também consegue ter o benefício, né, que a AWS disponibiliza, até 1/10 de custo, né, dos dados de bancos relacionais. Então, a gente consegue impulsionar, né, aumentar essa velocidade utilizando diversos requests, com diversos dispositivos, até a parte de indústria, então, né? Então, a gente consegue conectar esses dispositivos, é bem interessante. Então, trilhões de eventos por dia, né? Ele consegue se adaptar a tudo isso, sem ter quedas, sem perder, né? E ele também é interessante que ele utiliza a parte de serverless, né? Então, ele é bem interessante aí também com essa parte de análises. E Amazon QLDB, né? Vou falar um pouquinho ali também. Ele fornece, né, realmente um histórico, né, completo, né, das alterações dos dados e aplicativos, e é construído com a tecnologia testada e realmente já comprovada, né, usada na Amazon já há anos, né, realmente para resolver a criação de aplicativos e sistemas de registro, né, confiável em escala. O Amazon, né, esse QLDB, ele oferece imutabilidade, né? Então, o banco de dados que mantém ali o registro em sequências de todas as alterações dos seus dados gravados, né, diariamente em anexo, realmente permitindo às empresas que vai consultar ali a análise do histórico completo. Né? Então, a gente vê, novamente, é uma forma bem simples de utilizar, muito familiar ali o SQL, o interface. Ele consegue até de 2 a 3 vezes, né, mais transações, né, em velocidade também em frameworks, né? Ele consegue utilizar diversos benefícios com criptografia. Então, mais um benefício do banco de dados ali da AWS, né? E dentro desse QLDB, a gente vê alguns, né, e até outros bancos, né, até no contexto geral também, a gente consegue utilizar para os cases, né, realmente comuns que a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, desde banco, parte de finanças, né? Então, bancos, a parte de e-commerce, parte de transporte e logística, a parte do time de RH, né, de pagamento, manufatura, governo. Então, a gente vê que todo o pool, né, a gente consegue atender com todos os bancos da AWS, né? Realmente, por fim, né, a gente falando sobre os vários casos, né, que a AWS pode nos proporcionar com os benefícios, né? Então, a gente vê que diversos setores têm os benefícios que podem utilizar com a AWS. E
aqui, né? Então, já resumindo, a AWS realmente oferece uma ampla variedade, né, do serviço do banco de dados. Cada um existe uma forma específica de um uso realmente principal, né? Que você pode ter a sua escolha, desde o banco relacional, não relacional. Então, a gente entender os dados de não estruturados, estruturados ou semi-estruturados. A gente vê que a gente tem esse pool de banco de dados. A AWS está constantemente evoluindo, né, o seu catálogo. Então, tempos atrás, isso aqui era bem menor, mas hoje a gente vê ali que tem, né, diversos serviços, DynamoDB, DocumentDB, MemoriDB, Elastic Cache. Então, a gente vê que tem um pool gigantesco realmente para a sua necessidade. Maravilha? E já quase finalizando aqui, a gente está falando rapidamente também, né? Então, como que a gente pode pensar, né, as medidas realmente que as organizações estão procurando migrar os bancos de dados e até suas aplicações, né, para a AWS. Existe também ali alguns tipos, né, que a gente pode pensar em migração para a AWS, né? Então, muitos já ouviram falar sobre o DMS, né? Então, que é a parte realmente que é o Database Migration Service. É um cara muito importante, né, para migração. E existe também o SCT, que é o Schema Conversion Tool, que ele consegue converter, né, aquela parte do banco ali dos esquemas para a AWS. Ele consegue fazer essa migração, né, mesmo sem o banco parar. Isso é muito interessante. Então, se você utilizar o DMS, Database Migration Service, junto com o Schema Tool, né, ele vai conseguir realmente essas ferramentas te oferecer essa migração para a AWS realmente de uma forma bem simples ali, né? A AWS nos traz esse número, né? Foram mais de 250 mil migrações já concluídas, né? Utilizando ali o DMS, né? Talvez esse número já esteja bem maior, né? Esteja bem maior. Então, a AWS cada vez mais, né? Tem utilizado e evoluído essas ferramentas. Você pode migrar ali, né? Para a AWS, né? Então, desde outros players, né? Desde Oracle, já indo utilizando o DMS e o Schema Tool para AWS. E existem os serviços profissionais também, né, de parceiros específicos e alguns programas também, né, de migração para banco de dados. Maravilha? E lembrando, né, se você tiver, opa, passou aqui. Se você tiver uma oportunidade, né, tiver uma necessidade, nos contate, falem conosco, a gente vai deixar nosso e-mail, né, sempre disponível, marquem uma call com o nosso time comercial, né, e nosso time técnico pré-vendas que a gente está à disposição. Maravilha? E quero agradecer o tempo de todos aqui, espero que tenha ajudado e agora a gente vai para o nosso demo rapidinho, tá? Então, demonstração de como a gente consegue criar um banco de dados. Só um minutinho que eu vou parar de compartilhar aqui. Já vou compartilhar em minutos. Enquanto isso, vamos ver se tem alguma pergunta. Sem perguntas, Fê. Seguindo o Maravilha. vídeo. Estou maximizar aqui, só um minutinho. Lá. E consegue me confirmar que se já estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim, já está aparecendo já. Maravilha, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer uma criação, né, de um banco de dados. Eu entrei na console AWS, tem uma conta de POC aqui, do Tech Journey, né? Então, a gente vai fazer uma criação de um RDS, né? Então, tem lá em cima do Search, a gente já consegue avançar. A gente já vê que a gente tem diversas informações ali, né? Então, o painel esquerdo, lateral, então a gente consegue ver ali o RDS, tem diversas informações de backup, snapshot, performance, editor já de consulta, mas ali a gente já consegue ver a região. A gente vai aqui, propriamente, criar um banco de dados, né? Que é o nosso exemplo nesse momento. Ele já vai te trazer ali, né? Criar o banco de dados. Então, tem a forma padrão, a criação fácil. A gente já vê ali, né, como a gente comentou. Então, tipos de banco de dados, temos diversos. Nesse exemplo, a gente vai utilizar o Aurora MySQL. Ele é compatível. A gente já vê alguns filtros, né, que é possível utilizar. E até
versões disponíveis também, né? Ao lado direito ali, ele vai te trazer, né, compatível, explicando um pouco, né, sobre os benefícios e o que a Aurora oferece. Então, temos ali um pool, né, diversas versões, né, que você pode utilizar. Então, dependendo da sua aplicação, qual a versão compatível, tem disponível, né? Nesse caso, a gente vai utilizar a 2.07.9. Ele traz algumas informações ali, né, alguns mecanismos de atualização, né? Então, que essa versão não vai ser compatível mais com a geração de instâncias R6G, né? A gente consegue utilizar ali, se isso vai ser desenvolvimento, teste ou produção. Nesse exemplo, a gente vai colocar somente como teste. Ele já vai te trazer ali algumas configurações, né? Então, o identificador desse cluster, desse banco de dados, né? Então, o nome que a gente pode manter e o nome principal desse usuário, que vai ser o nome de conexão. Depois ali, só se perdeu rapidamente o nome, então a gente precisa ter um nome para esse cluster. Ele não deixa colocar hífen e nem alguns caracteres, então a gente colocou Aurora 01 nesse exemplo. Ele vai pedir para colocar ali o nome do usuário principal, que vai ser até o usuário que a gente vai se conectar. Depois, ele consegue ter a parte de credenciamento também utilizando o Circuit Manager da AWS. A gente vê que os bancos de dados têm essas funções, né, já de segurança, integrando com outros serviços de segurança. Ele vai pedir uma senha, confirmar essa senha. Ele vai te perguntar ali também, né, a parte de storage também, né, a parte de configuração. Então, a gente vai deixar do formato standard e ali propriamente a configuração dessa instância, né, desde então da parte de vCPU, memória. Então, realmente a velocidade de rede também, né? Qual que vai ser a sua necessidade? Isso vai depender do seu workload, né? Isso é bem importante. Então, nesse exemplo, vou colocar uma máquina, pode-se dizer uma máquina simples, com 2 vCPU e 16 de RAM. Você pode até, talvez, colocar classes de gerações anteriores. E olha que interessante esse ponto, né? Então, com um único clique, a gente pode criar uma réplica de multi-AZ ou não. Então, tendo disponibilidade de mais de uma zona de responsabilidade. A AWS recomenda, né, para ter essa escala, né, dessa disponibilidade de multi-AZ. Mas nesse exemplo ali eu vou colocar como um não, né? Essa é a parte realmente de teste. Você já pode fazer uma conexão, né? Uma conexão com um S2, com a sua aplicação, né? Então, se a sua aplicação está no S2 e o seu banco vai ter essa conexão, você já pode fazer nesse momento, né? Mas eu não vou conectar. A gente pode utilizar tipo de rede IPv4 ou já o modo de pilha dupla, né? Utilizando até IPv6. Nesse exemplo ali, eu já vou estar utilizando uma VPC default, né? A gente viu a importância de VPC, né, nas primeiras sessões com o Vinícius. Então, é importantíssimo a parte de criação de VPC, que todos os nossos recursos vai pedir sempre. Acesso público, sim ou não, né? Nesse exemplo eu vou colocar não. Se o seu banco de dados vai ter acesso ao público ou não. Parte de firewall, né? Então, eu vou selecionar uma default, né? Mas é recomendado talvez criar um novo. E zona de disponibilidade, nós vemos ali que temos algumas zonas de disponibilidade, né? Mas como a gente não selecionou o multi-AZ, vai ficar sem preferência. A gente já pode utilizar a parte de RDS Proxy também. Existem algumas configurações adicionais, mas podemos avançar. E até a autenticação de dados, né? Então, ele vai pedir a autenticação de senha que foi criada, mas você pode integrar e disponibilizar junto com o IAM, né? Você pode disponibilizar para o time específico de quem cuida dos bancos de dados com IAM. E a parte de monitoramento, né? Se você consegue ter insights e performance, né? Ele te traz ali até o free tier com 7 dias gratuitos. Ele vai te mostrar algumas informações básicas, desde a conta, o ID da chave. A gente já consegue ali, então, fazer o quê? Criar nosso banco de dados, né? Então, a gente vê algumas informações desse provisionamento, né? Algumas informações básicas. A gente já pode criar o banco de dados. Fechar a caixinha, ele já vai mostrar ali, né, algumas informações, alguns complementos, né? Então, ele já vai te trazer ali, ó, criando o banco de dados. Você vai ver que ele está criando o banco, a instância, o modelo ali, né? Então, que a gente disponibilizou, ele traz diversas informações.
A gente vai ver o nome que a gente colocou, Aurora 01, o status dele que está criando, a função, né, desse cluster regional, o mecanismo dele, então no caso ali que a gente escolheu, o Aurora MySQL, a região, então o US East One, o tipo de instância, depois, posteriormente, ele vai te mostrar as ações, né, de vCPU, atividade, manutenção, VPC. Então, em alguns milissegundos ali, a gente vai ver que a gente vai conseguir já criar esse banco de dados. Vamos aguardar mais um minutinho. Atualizando essa página. A gente consegue ver algumas informações, né? Beleza. Sucesso. Então, foi criado, está disponível. Só a parte ali realmente da instância que ele ainda está criando, mas ele já está disponível, né? Então, a gente viu quão simples a gente consegue criar essa nossa instância, né? Nosso banco de dados ali. Muito interessante, né? A gente vê a facilidade. Então, alguns cliques, a gente consegue trazer ele ali com multi-region e diversos benefícios da AWS. Maravilha? E agora a gente já vai para o Slido. Vamos lá. Então, aqueles que a gente conseguir concorrer a alguns prêmios. Deixa eu pegar o link aqui. Só um minutinho. Aí. E existe alguma dúvida? Estamos. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui já com todos. Que legal. Temos mais de 50 participantes aí. Show de bola. Vamos lá. E o momento esperado, né? Então, a gente vê diversos prêmios aí. Então, aqueles que estiveram desde o começo, né? E compartilhar. Vamos lá, ver se todos já estão enxergando aí. Link do Slido. Podem ler com um QR Code. Vou já fazer um teste. Pode apontar aí, né, o QR Code do celular, ou se quiser até mesmo no computador, né? Então, slido.com e colocar esse código 1494025. Ele vai te pedir e-mail e o seu nome. Você vai pedir para fazer um checkbox, aceitar os termos. Você dá um join. Vai chegar no seu e-mail. Aguardar a galera entrar. Então, ele vai te mandar um... Beleza, o pessoal tá entrando aí, hein? Maurício, Aline, Antônio, Wesley, Fábio, Nilson, Gabriel, Fernando. O pessoal tá entrando, vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Vamos entrar aí. Não são 5 perguntinhas. Temos 25 pessoas. Vamos acordar mais uns minutinhos. Alguém está com alguma dúvida para conseguir entrar? Alguém está com alguma dúvida para conseguir entrar? Ó, 26 pessoas, 26 participantes. Vamos lá.
Vamos lá. Ver se alguém tem mais alguma dúvida. Todos estão conseguindo entrar tranquilo. Dá mais um minutinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida, mandem. Deixa eu ver. Tem alguém que está com a mão levantada, tem alguma dúvida, podem mandar no Q&A. Mais alguém para entrar? Então, vamos iniciar, tá bom? Se alguém não conseguiu entrar, tem alguma dúvida, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vinte e oito participantes, entrou mais um, dois. Oportunidade para todos. Vamos lá. 10h32. Vamos lá, para finalizar essa parte, né? 5 perguntinhas, né? Cada um vai ter ali 20 segundos, né, para conseguir responder. São perguntas pequenas, bem tranquilo. E vamos startar. Em 1, 2, 3, vamos lá. O que significa a sigla RDS? Opa, 90% aí, ó. Amazon Relational Database Service. Parabéns. E vamos ver quem está na frente. Pedro Alpes, ó, 4 segundos. Gabriel, Maurício Cruz, e Giovanni e Rafael. Vamos para a próxima. Qual ferramenta utilizamos para migrar banco de dados para a AWS? E, ó, 83%. Database Migration Service, o DMS. Muito bem. Vamos ver. Pedro Alpes, está lá ainda. Gabriel, Giovanni, Celso e Fernando. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. Bancos de dados relacionais suportam dados estruturados, verdadeiro ou falso? Pá, aí sim, 100%. Show de bola. O pessoal estava prestando atenção, hein? Parabéns. E Pedro Alpes, Gabriel, Giovanni, Bruni, Wesley. Vamos para a quarta. O banco de dados RDS. O cliente se responsabiliza por... E beleza, aplicação, muito bem, né? Infraestrutura ali é AWS, até backup e recovery, né? A AWS se responsabiliza dentro do modelo de RDS. E vamos ver, então a aplicação realmente é a parte do cliente. Opa, temos uma mudança aí, né? Bruno, Wesley, Gabriel, Rafael e Celso. Vamos para a última.
Serviço AWS RDS é compatível com qual tipo de banco de dados? Selecione duas. Então, RDS. Beleza. MySQL, Postgres. Show de bola. E Wesley Soares, Bruno, Gabriel, Celso e Maurício. Show de bola. Parabéns, parabéns. Aqueles que ganharam, a gente vai consolidar essas informações. Maravilha. Show de bola. Deixa eu só finalizar aqui. E 10h36. Dá um stop share. Muito bem. Queremos agradecer, né, em nome da PD Cinex aqui, da AWS, queremos agradecer o tempo, a disponibilidade de todos. Sei que passamos alguns minutinhos, né, mas agradeço o tempo, o treinamento, espero que tenham gostado e teremos a próxima sessão com Leandro Maciel. Obrigado a todos e estaremos disponíveis qualquer oportunidade, qualquer case, né, com qualquer parceiro, cliente. Tá bom? E ficamos à disposição. Tenham um bom dia. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.